Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos sobre equilíbrio químico, ok? Então, na aula passada a gente deu uma introduçãozinha do que é o equilíbrio, como que ele se forma e hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico, ok? E para a gente iniciar a nossa aula, vamos ver quais são os objetivos de hoje? Bom, primeiro objetivo, nós vamos compreender como ocorre o equilíbrio iônico. Nós vamos determinar constante do equilíbrio iônico, produto iônico da água e vamos também determinar a constante pH e pOH, ok? E para a gente iniciar, nós vamos determinar ou definir o que é equilíbrio iônico. Pessoal, iônico, o que traz à nossa memória quando a gente fala essa palavra iônico? Nos lembra o quê? Íons. Isso mesmo. Existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions, ok? Então, o equilíbrio iônico nada mais é do que todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons. E quais são as substâncias que liberam íons? Nós vamos ver hoje aqui, relembrar, na verdade, que nós já vimos quais são as principais características dos ácidos. Nós já vimos também que os ácidos liberam sempre em meio aquoso o cátion H+, ok? Então, os ácidos são compostos covalentes, ou seja, seus elementos químicos são unidos através da ligação covalente, reage com a água sofrendo ionização, e aí lembrando o que é ionização? Formação de íons, que não existiam anteriormente. E eles são representados como um único cátion, o hidrônio, H3O positivo. Então, a gente pode representá-lo como H+, ok? Ou como hidrônio H3O+, ok? Então, a gente tem aqui a representação do HCl, esse ácido, que em meio aquoso, na presença de água, vai liberar íons, ok? E nós também temos as bases. As bases são compostos capazes de dissociar na água, ou seja, separa os seus íons que já existiam, dos quais o único ânion que a base vai liberar é o hidróxido, OH-. Então, a gente tem representação aqui da base hidróxido de sódio, que em meio aquoso, ou seja, na presença da água, vai liberar OH-, ok? Bom, as reações de ionização dos ácidos e dissociação iônica das bases são reações reversíveis, que podem atingir o equilíbrio químico. Então, na aula passada, a gente viu o que são as reações reversíveis, ok? São aquelas que têm aquela dupla setinha, que nós podemos ter uma reação sentido reagente-produto e sentido produto-reagente, ok? Então, aqui, o equilíbrio iônico está presente no tratamento de água. Então, qual é a importância do equilíbrio iônico no nosso cotidiano? Então, ele é utilizado no tratamento de águas. Tanto a que bebemos, quanto aquela utilizada nas piscinas. E aqui e também é utilizado no tratamento de esgotos das nossas casas, vai se basear, né, na correção da acidez. Então, quando a gente trabalha o equilíbrio iônico, vai trabalhar essa questão da correção da acidez. O equilíbrio iônico é um dos fatores que determina a potabilidade da água que a gente utiliza, ou seja, se o consumo ou o seu uso é seguro, ok? No equilíbrio iônico, nós também são definidos o grau de ionização ou o grau de dissociação iônica. Definimos também a constante de ionização e a gente vai ver agora. Constante do equilíbrio iônico. O que é isso? Como que se calcula? Ok? O cálculo da constante de ionização é feita geralmente pela sigla Ki, mas existem outras, ok? Então, nós temos aqui o Ka, quando a gente trabalha a constante de ionização do ácido, Kb, quando a gente trabalha a constante de dissociação da base, temos o Kd, constante de ionização, e a gente vai representar agora como que a gente determina a constante. Então, nós temos aqui uma reação de ionização, onde a gente tem uma base qualquer reagindo com a água, liberando o íon H+.
como que a gente determina? Então, a gente pode utilizar o Ki de ionização ou o Ka de ácido, constante do ácido. E aí nós vamos pegar a concentração de íons formado nos produtos, né? E nós vamos dividir pela concentração dos reagentes, ok? Da mesma forma, quando a gente tem uma dissociação. Nós temos aqui dissociação ocorre nas bases, então a gente tem uma base qualquer reagindo com a água e ocorrendo a separação dos seus íons, então a gente tem aqui a presença da hidroxila. Então nós vamos ter o Ki ou o Kb, constante da base, dissociação da base, e nós vamos pegar então aqui o produto da concentração dos íons dividido pela concentração da base no lado dos reagentes, ok? Então, é dessa forma que a gente determina a constante de equilíbrio iônico, ok? Através dessa equação matemática. Então, a constante de ionização é diretamente proporcional à concentração dos íons. Quanto maior for o grau de ionização ou de dissociação dos ácidos à base, maior será a constante de ionização. E quanto maior forem os valores das constantes de ionização, mais fortes serão os ácidos ou as bases, ok? Então, nós vamos ver aqui o equilíbrio iônico da água. O que acontece com a água? A água ela sofre uma autoionização. Como ela é um eletrólito muito fraco, ela estabelece o seguinte equilíbrio. Então, nós temos aqui 2 moléculas de água, e aí nós temos aqui uma autoionização da água. Então, nós temos aqui o equilíbrio, ok? Dos íons encontrados aqui no lado dos produtos, ok? Todos em meio aquoso. Ou simplesmente a gente pode representar a água aqui, ok? No estado líquido. Nós temos aqui essa setinha dupla aqui, representando uma reação reversível, ok? Onde nós temos tanto o sentido direto como o sentido inverso dessa reação, ok? Então, uma observação. A concentração da água não participa da expressão para o cálculo da constante, porque a água é uma constante para a ionização, ou seja, a ionização não ocorre. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa observação quando a gente for determinar a constante da água, ok? Então, nós temos aqui o produto iônico da água representado pelo Kw, ok? Então, o que é o Kw? O produto iônico da água representado pelo Kw, de onde vem esse W, né? O W vem da palavra em inglês, da água, então tá aqui a palavra em inglês, e o W aqui vai representar esse produto iônico da água, ok? É a constante usada para representar o equilíbrio gerado pela autoionização da água. Então, todas as vezes que você determinar o Kw, você está determinando o equilíbrio, a constante de autoionização da água. Então, nesse processo, uma molécula de água age como ácido, doando um próton, e a outra age como base, recebendo o próton, ok? Isso significa que a água conduz corrente elétrica, pois ela possui íons. Como a água é um líquido puro, sua concentração é tida como 1 e não interfere no valor da constante. Então, nós temos aqui a autoionização da água, novamente representada nessa equação química, ok? Então, como que a gente determina? Então, a gente tem aqui o Kw igual produto da concentração dos íons, então tá aqui os íons, a concentração representada aqui pelo esse símbolo e o ponto de multiplicação, e dividido pela concentração da água, ok? Como a água é um líquido puro, sua concentração é sempre igual a 1, então esse valor aqui não vai influenciar, por isso que a concentração desses 2 íons na água destilada a 25 graus Celsius é a mesma, isto é, ela é igual, então é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, dessa forma aqui você determina a constante, né, o produto iônico da água. Então, nós temos aqui a representação da constante do produto iônico da água, substituindo aqui os valores em cada íon. Fazendo a multiplicação, nós temos que Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Então, aqui nós temos as bases iguais
e aí você soma os expoentes. Multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes, ok? Então, como que a gente pode determinar o pH e o pOH? O que significa pH? Significa potencial hidrogeniônico, ok? Então, vai indicar para a gente o teor de íons H+, presente em uma solução. E a gente pode definir através dessa expressão matemática, ok? pH é igual ao log da concentração de H+. O que significa o pOH? É o potencial hidroxiliônico, ok? O que ele representa para a gente? O teor de íons OH- presente em uma solução. E como que a gente pode determinar? Através dessa expressão matemática. pOH é igual menos log da concentração de OH-, ok? Então, aqui a gente tem uma escala de pH, essa reta numérica. Então, só para a gente estar relembrando, né? O pH de 0 a 7, nós temos uma solução ácida. Se o pH for igual a 7, pH neutro. Se a gente tiver um pH de 7 a 14, a gente tem um pH básico, ok? Como calcular o pH e o pOH? Então, nós temos aqui a substituição, né? Nós definimos anteriormente que Kw é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14 mols por litro. Então, para pH, nós temos a seguinte equação. Então, pH é igual a menos log 1 vezes 10 a menos 7. Então, o pH vai ser igual a 7. Para o pOH, nós temos a seguinte expressão, substituindo os dados. Então, pOH é igual a menos log 1 vezes 10 a menos 7. Então, o pOH é igual a 7. Após essa definição, nós podemos dizer que concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH- é igual a 10 menos 14. Substituindo o log, teremos que pH mais pOH será igual a 14, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Qual das expressões abaixo apresenta a equação para calcular a constante de ionização da água? Então, se a gente fala da constante de ionização da água, a gente tem que lembrar do Kw. Então, a gente sabe que a expressão da constante de ionização da água é constituída a partir da equação de ionização. Então, nós temos aqui essa equação química que representa a ionização, que é a formação de íons. Para montar a expressão, devemos multiplicar as concentrações dos produtos da equação e dividir pelos reagentes. A água não entra nessa expressão porque ela é um líquido puro. Então, nós temos a seguinte expressão para calcular o produto iônico ou a constante de ionização da água. Então, a alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!